Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu pretendo dar algumas dicas para vocês na declaração do imposto de renda referente ao ano de 2020, beleza? Antes da gente ir para o vídeo, recadinho sempre muito importante, né? Lembre-se de compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que seja importante, né? Esse conteúdo seja importante para essa pessoa, de comentar, né? E de deixar o seu like aqui. Lembra de seguir a gente lá no Instagram também, que lá a gente tem conteúdo todo santo dia, né, que a gente está postando religiosamente conteúdo lá. E dá um help pra gente, lembra de compartilhar esse conteúdo, isso é muito importante, né? A gente tem um trabalho fodido de pesquisa para a gente entregar o melhor conteúdo para vocês e a gente não recebe um centavo por isso, né? Eu pelo menos tenho um trabalho de home office, a parte que eu tenho que fazer. E a gente procura trazer isso daqui porque a gente gosta de passar esse tipo de conteúdo, né, de dar esse tipo de conteúdo às pessoas. E a retribuição que a gente pode ter de vocês, financeira, porque ela não existe, mas talvez sentimental seja essa, né, de você lembrar de compartilhar para o YouTube entender que esse conteúdo pode ser relevante para você e para mais alguém. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. E agora, como é que eu faço para declarar na aba Bens e Direitos as cotas de fundos imobiliários que eu tenho na bolsa, que é um veículo bastante utilizado, né, pelos investidores que querem ter uma renda recorrente mês a mês, né? Então, vamos lá. O código para bens e direitos referente a fundos imobiliários, código 73, né, Fundo de Investimento Imobiliário. Então aqui a Receita já quebra o nosso galho nos ajudando, né, código 73 que eu vou colocar. Aqui eu tenho que dizer se é titular ou dependente, né, essas cotas pertencem a mim ou de repente a um dependente meu. Depois eu vou colocar o código 105 que se refere a Brasil, né. Aqui eu estou falando de um fundo imobiliário Tegar 11, que é um fundo negociado aqui no Brasil, então eu tenho que colocar aqui. Aqui eu vou colocar o CNPJ, e aqui o CNPJ do fundo aqui é bastante importante. Nós temos uma coisa bastante sensível aqui. Em bens e direitos, eu tenho que colocar o CNPJ do fundo, beleza? Aqui eu coloco o CNPJ do fundo. E por que eu estou sendo enfático nessa questão? Porque quando a gente vai para a aba de rendimentos isentos e não tributáveis, que é o caso de fundos de investimento imobiliário, quando eu vou colocar o CNPJ de quem está pagando para mim os rendimentos que eu recebo todos os meses, eu vou colocar o CNPJ do administrador do fundo. Porque um fundo de investimento imobiliário ele tem um time de gestão, ou seja, o time que toca o fundo, e tem um time de administração, ou seja, o time que trabalha com a grana do fundo. Então, quando é pago as cotas no final do mês para nós que somos cotistas do fundo, quem faz o pagamento é o administrador. E o administrador ele é um CNPJ diferente do CNPJ do gestor do fundo, ou seja, do Tegar 11. O Tegar 11 tem o seu CNPJ, e aí o Tegar 11 ele precisa de um administrador que administra a sua grana, e esse administrador ele tem um CNPJ diferente. Então lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis, eu tenho que colocar o CNPJ do administrador. Bastante importante, não se esqueçam disso, beleza? Então aqui, né, como eu estou na aba Bens e Direitos, é o CNPJ do fundo que eu estou colocando, tá? E aí se você está perdido, Gleice, eu estou muito perdido, cara, como é que eu faço? Socorro! Geralmente os fundos de investimento imobiliário, a grande maioria que eu tenho, ou eles enviam para mim fisicamente um documento em que eles apresentam para mim como que eu declaro as cotas de um fundo na aba Bens e Direitos, e eles mandam para mim também como eu declaro os rendimentos que eu recebi ao longo do ano. Então, se você está muito perdido com isso, você tem essa alternativa, né, que você pode fazer isso digitalmente, né, pela internet, ou você pode baixar planilhas como a do Delon Bello Planilhas. Né. Lá ele teve o cuidado de separar isso, né, o CNPJ do administrador e o CNPJ do fundo. Então, saiba que tem essa pequena diferenciação aí. Dando sequência aqui, né, já coloquei o CNPJ, eu vou discriminar, né, como eu comprei essas cotas, que cotas são essas, que fundo é esse que eu estou comprando. Aqui eu coloquei, né, Tegar 11, que é referente ao Tegar 11, um fundo bastante conhecido na Bolsa, a quantidade de cotas que eu tenho desse fundo. Aqui eu vou descrever que fundo é esse, né, e aí a gente vai colocar lá, né, o nome desse fundo na Bolsa, né. E aí vai aparecer FI, TG Ativo, Fundo de Investimento Imobiliário, TG Ativo Real.
E eu vou colocar aqui, né, o CNPJ do fundo. E por fim, mas aqui eu creio que não seja imperativo, não seja importante, né, essa informação, eu coloco a corretora, né, ou seja, por onde eu comprei esse fundo. E aí eu coloco aqui a Rico Corretora que eu utilizo. Ok? Vejamos aqui. E aqui nós temos qual é a situação que eu tinha nesse fundo em dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Aqui o que nós temos? Eu não tinha posição nesse fundo, ou seja, eu não tinha cotas do Tegar 11 em 2019 e eu comecei a comprar cotas do fundo em 2020. Então aqui eu não tinha nada do fundo em 2019, eu coloco 0 aqui, e eu não tinha nada do fundo em dezembro de 2020. Eu tinha, né, essa posição que eu mostrei aqui para vocês em dezembro de 2020. Então eu coloco aqui qual era a minha posição em dezembro de 2020. Aqui é muito importante, aqui eu tenho que colocar o meu preço médio, né? Preço médio pelo valor total investido no fundo. Aqui eu não estou colocando valorização da cota que eu tive. Se eu tive valorização na cota, isso não entra aqui. É importante lembrá-los, ok? Aqui eu vou colocar, é uma relação de preço, de quantidade de cota, né, que eu tenho pelo preço médio de investimento. Aqui não entra valorização. Valorização ela vai entrar quando você for vender essas cotas, que aí você vai pagar 20%, né, sobre o que você teve de valorização, ok? Então aqui refere-se ao valor investido no fundo e não se teve valorização ou não. Uma vez que você fez isso, é só você clicar aqui no botão OK que você tem mais um bem e direito registrado. Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, lembra de deixar aqui nos comentários. Eventualmente eu posso ter dito várias coisas aqui, né, para vocês que eu tenha passado muito rápido. Eu tentei ser sucinto, mas também tentei ser didático para tentar ajudá-los. Então, se você ficou com alguma dúvida, vá lá nos comentários, coloca que a gente tenta ajudá-los. Esse período, né, período de março, abril, se não houver, né, uma extensão do período de declaração, é o período mais difícil, né, para as pessoas, porque tem muitas informações que a gente tem que declarar para a Receita Federal. Às vezes eles não são muito claros, não são às vezes muito objetivos, isso acaba atrapalhando a gente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, né? Investir do Bem, #IBSA3. A gente tem uma presença bastante forte no Instagram e também no YouTube, então lembra de dar um helps para a gente nessas duas redes sociais. Então, Investir do Bem, #IBSA3. Era isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!